doutora Tatiana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. A doutora tem uma agenda muito corrida. A gente, olha, está batalhando faz um tempão para trazê-la aqui. Ela que já esteve em outras mídias também falando sobre o assunto. E hoje está aqui com a gente para a gente falar um pouquinho, né? Como administrar o comportamento. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite, Priscila. É um prazer estar aqui. E esse é um assunto que dá pano para manga aí, né? Com certeza, administrar relacionamento é o que a gente faz o dia inteiro, não é? É isso mesmo. Porque o homem não é um ser que nasceu para viver isolado. Eu costumo brincar no consultório, né? Se fosse assim, nós poderíamos nascer como a girafa, né? Nasce, sai andando, sai correndo, se vira. E não é assim. A gente precisa do olhar do outro, do amparo do outro. Nós nos construímos, enquanto seres humanos, pelo olhar do outro, pela identificação com o outro. Então, os nossos primeiros cuidadores vão nos dando essa base, né? Através do exemplo, através da orientação. Nós estávamos conversando antes, Priscila, lembra que nós temos duas formas de aprendizagem. Isso é muito bonito entender em psicologia, né? Que é por meio da modelagem e da modelação, ou seja, do modelo que nós temos, né? Que no início da nossa vida são nossos pais. Basicamente, nossos pais ou as pessoas que nos cuidaram desde que nascemos, né? Então, nós vamos aprender a partir de olhar aquele modelo, na repetição mesmo, né? E através da modelagem, que é o quê? A instrução. Quando esses modelos ou as outras pessoas com quem nós convivemos nos dizem o que nós temos que fazer, o passo a passo. Então, assim, uma mãe que educa o seu filho diz assim, meu filho, para você subir a escada, você precisa colocar o seu pezinho direito, os dois pés, depois o esquerdo, depois outra vez e um de cada vez. A criança vai aprendendo o passo a passo. No entanto, condicionando. Exatamente, vai automatizando esses comportamentos. Depois ela vai subir sem pensar. No entanto, se ela vira a mãe pulando de 2 degraus, 3 degraus, achar que aquilo é o correto. Mesmo tendo a instrução, ela vai entender que ela também pode fazer isso, porque ela também aprende olhando. Então, olha como é importante a relação na vida do ser humano, né? É tudo, porque a gente aprende pelo meio. Com certeza. Nós temos uma história de espécie humana que nos favorece a selecionar comportamentos. Então, assim, eu não posso entender que eu vou abrir a janela aqui e sair voando, porque eu não sou pássaro, eu sou limitada, eu sou um ser humano. E eu me comporto a partir disso, a partir da minha história de vida, então, através dos meus modelos, das minhas orientações e através do contexto presente. E aí é que está a magia do trabalho terapêutico, né? O poder entrar em contato com a forma que eu funciono e selecionar comportamentos alternativos que me façam mais feliz nas relações. E deixe menos aprisionado, né, Exatamente doutora? isso. Olha, eu queria que a senhora me explicasse por que nos dias de hoje está tão complicado essa questão das relações. Olha, eu abri o programa falando, seja em casa com o marido, a gente começa a ir pelos familiares, com a sogra, muitas vezes com os filhos, não é? Você diz uma coisa com o intuito de educar e algumas vezes eles interpretam de uma maneira mais, está me cerceando, está me proibindo. Então, aí cria um clima também, ou com um namorado, no ambiente de trabalho. É como a senhora disse, em qualquer lugar que nós estejamos, existe um tipo de relação. E por que está tão difícil as pessoas se entenderem nos dias de hoje? Eu acredito que a palavra que define bem isso, Priscila, é o estresse, né? Vivemos em um mundo muito competitivo, muito corrido, em que tempo vale dinheiro. Não dá tempo para compreender o outro. Não dá tempo muitas vezes para compreender o outro, ou mesmo quando eu necessito que esse outro me compreenda nas relações íntimas, eu estou tão desgastado em função das outras relações do cotidiano que eu já não tenho, vamos dizer assim, aquele grau de estabilidade necessário para que eu dê o espaço para o outro, para que eu absorva aquilo que o outro necessita e tem para me oferecer. Então, o estresse do cotidiano mexe muito com a nossa formação. Por quê? Porque nós não podemos imaginar que uma pessoa que está vivendo numa situação de adversidade, por exemplo, se ela tem que trabalhar 12 horas por dia, se deslocar mais 3 horas, de repente, no trânsito, vai estar em condições plenas de tranquilidade e de bem-estar. Para chegar em casa no final do dia e ter um bom relacionamento. E ainda ter uma calma, vamos dizer assim, ter todo aquele padrão de comportamento pré-estabelecido culturalmente e que nos é exigido também e que gera culpa, porque a gente não consegue cumprir, o que gera estresse, né? Então, o desgaste é crescente.
Quanto mais desgastados, mais vulneráveis nós ficamos a comportamentos agressivos, ou a comportamentos de fuga, ao isolamento. E aí a senhora falou de comportamentos agressivos. Dá para citar, então, a questão daquele rapaz, o Wellington, que atirou em 12 crianças na escola em Realengo? Sim. Dá para... E ele deixou um vídeo citando que ele sofreu bullying, enfim. Muito triste isso, não Muito é, Priscila? Muito triste. E outra, essa questão do bullying vem sendo discutida constantemente, doutora. Isso também é uma forma de má relação? Claro, Priscila, mas assim, não podemos dizer que toda a forma de agressividade é necessariamente partida, vamos dizer assim, iniciada através do bullying lá na escola ou nas relações. Na verdade, essa agressividade que eu me refiro é a agressividade normal de comportamento selecionado porque sou humana. Então, o que a gente aprende? Que a gente precisa se defender daquilo que é perigoso. Se lá, vamos dizer assim, no desenvolvimento da espécie humana, eu aprendesse que ao dormir eu estaria completamente relaxada, poderia vir algum animal e me causar um prejuízo. Ou se ao dormir na minha casa eu estou completamente desmaiada, vamos dizer assim, sem reação, eu posso interpretar qualquer barulho como sendo simplesmente um trovão e não me dar conta de que pode ser um perigo, uma bomba e me defender. Então, isso é um comportamento selecionado, vamos dizer assim, o medo, para que a gente se proteja como ser humano. Só que o que acontece? Pela história de vida individual, e aí vem a questão do bullying, a gente às vezes acaba maximizando esses estímulos, a gente aprende a ter um medo, às vezes superdimensionado daquilo que o outro está fazendo para mim, daquela ação que está provocando esta reação de medo. Sim. Ou seja, nesse ponto o bullying é perigoso. Por quê? Porque você vai construindo ideias a partir de si próprio através do que o outro está falando. Então, se o outro te agride, e te coloca sentimentos ou referências próprias negativas, você vai, de certa forma, acreditando naquilo, o que gera desgaste, revolta, baixa autoestima. É claro, porque o que é autoestima? Autoestima é a percepção que a gente tem, de nós mesmos, através do quê? Do olhar do outro. Sempre. Sempre. Não tem aquela pessoa que diz assim, eu sou autossuficiente. Não importa o que digam de mim, se meu cabelo tá bonito, se a roupa combinou, se eu tô acima do peso, se eu não tô, mas eu me basto. Existe esse tipo de pessoa? Muito, muito, porque é um mecanismo de proteção. De autodefesa. Assim, de autodefesa. Mas que, na verdade, essa pessoa se preocupa com o olhar do outro? Muito. Às vezes até muito mais. Sabe aquela coisa de ficar numa zona de conforto que, na verdade, não tem nada de conforto? Tem de muito sofrimento? Sim. Mas é porque o senso comum normalmente fala assim, nada é tão ruim que não possa piorar? Exato. É mais ou menos esse mecanismo que acontece, Priscila. Como assim, Tati? Me explica melhor isso. Não é, porque essas pessoas que falam assim, geralmente se mostram tão seguras, que é inabalável, nada vai atingir. Se eu chegar e falar assim, nossa, essa cor não combinou, tá um desastre, você nem aí. E vai continuar repetindo. Um mecanismo de proteção, porque você já aprendeu que este sofrimento causado pela fala do outro, você tolera, você convive. Mas se você se oportunizar a um comportamento alternativo e vier uma outra fala que traga mais sofrimento, talvez você não saiba lidar. Então, é uma forma de ficar dentro de uma conchinha, que te protege das relações. E, por consequência, não permite que você avance nessas relações se sentindo mais reforçado, mais feliz, o que ficar nessa conchinha, então, gera desgaste. Isso também vale para o trabalho. Tem muita gente que trabalha e que está exercendo uma determinada função, não está contente com aquela função, poderia estar desempenhando muito melhor em uma outra e que, de fato, aquela pessoa gosta, e ela se sente confortável naquilo que está fazendo. Ela tem medo de avançar. Exatamente. Não é? Diferente da doutora que chegou aqui para a gente e falou, ela já foi comissária de bordo também, né, doutora? Foi estudar psicologia e está super realizada, tanto quanto antes, mas avançou, foi para um outro extremo e deu certo. Sim. Mas nem todo mundo é assim, doutora.